Elas te observam. Nem sempre dizem, mas sentem você. Elas percebem a sua presença antes mesmo que diga uma única palavra. Te analisam, te observam, tentam decifrar você. E mesmo que não consigam te entender completamente, algo em você as inquieta. Você não é aquele que faz barulho, você não é o que busca atenção, mas ainda assim há algo no seu jeito de caminhar, no seu silêncio, que fala mais alto que qualquer exibicionismo. Já te ignoraram, sim, também te subestimaram. E mais de uma vez pensaram que você era só mais um estranho qualquer. Mas você sabe o que carrega por dentro. Você não está aqui para se encaixar. Não está aqui para fingir. Você é Sigma, e isso elas percebem. Sentem isso quando você passa, quando não as olha, quando não se esforça para agradar. Mas ser assim tem um preço, um caminho que poucos suportam. E você já pagou com solidão, com incompreensão e com essa eterna sensação de não pertencer. Fique até o final, porque hoje você vai descobrir por que as mulheres percebem imediatamente um homem como você. E por que, mesmo que não digam, elas não conseguem te ignorar. Sinal 1. As mulheres percebem que você não tenta impressioná-las. A primeira coisa que incomoda, confunde e atrai ao mesmo tempo é que você não está aqui para impressionar ninguém. E isso elas percebem na hora, sem gestos exagerados, sem frases ensaiadas, sem necessidade de mostrar o que tem ou fingir o que não é. Você simplesmente é, e isso basta. Enquanto outros se esforçam para chamar atenção, você está ocupado demais sendo fiel a si mesmo. Isso significa que você não vende fumaça, que não precisa de validação externa para se sentir valioso. E quando uma mulher percebe que você não está tentando conquistá-la, ela começa a se perguntar por quê. Porque isso é raro, porque a maioria faz exatamente isso. Já aconteceu de você maldizer uma palavra e mesmo assim despertar interesse? Não é mágica. É que sua indiferença, sua autenticidade, sua ausência de necessidade brilham mais que qualquer tentativa desesperada de agradar. Agir assim te liberta, porque você não carrega o peso de ter que ser aprovado, não se trai para se encaixar. E isso, mesmo em silêncio, te diferencia de todos. Você é aquele que não tenta brilhar, e por isso se torna impossível de ignorar. Sinal 2. Seu silêncio gera mais tensão que 1000 palavras. A segunda coisa que as mulheres percebem sem esforço é seu silêncio. E não é qualquer silêncio. É aquele seu que incomoda, que pesa, que deixa mais perguntas do que respostas. Você não precisa falar muito para que sintam que há algo profundo acontecendo aí dentro, porque você não preenche espaços com palavras vazias. Não fala por falar. E isso, num mundo onde todos querem ser ouvidos sem ter o que dizer, te torna diferente. Isso significa que sua energia não depende do barulho. Sua presença comunica mais do que muitos com todos os seus discursos. E elas sentem isso. Porque seu silêncio não é vazio, é poderoso. Já aconteceu de, numa conversa, enquanto todos disputam atenção contando histórias, você apenas escutar. E ainda assim, ser quem mais marca, isso não é acaso. É o poder do autocontrole. É a segurança de quem não precisa se expor. Agir assim te protege. Enquanto os outros se revelam para agradar, você escolhe aparecer apenas quando vale a pena. Você é aquele que guarda seus pensamentos. E isso gera uma tensão que muitos não suportam e que elas não conseguem ignorar. Sinal 3. Elas percebem que a validação delas não te afeta. A terceira coisa que as mulheres notam logo de cara é que a aprovação delas não te afeta em nada. Você não desmorona se elas não sorrirem, não se abala se não respondem como esperava. E isso, para muitas, é confuso. Num mundo onde tantos homens mudam de atitude por um pouco de atenção feminina, você permanece firme.
Não porque seja frio, mas porque seu valor não depende de olhares ou reações externas. Isso significa que você não precisa de validação para agir com confiança. Você não foi programado para agradar, e sim para ser coerente consigo mesmo. E isso se sente. Enquanto outros esperam sinais para se sentirem bem, você já decidiu quem é, sem precisar de permissão. Já aconteceu de uma mulher tentar provocar uma reação, e tudo o que ela encontra é sua mesma calma de sempre? Isso não é indiferença, é poder, é domínio próprio, e elas percebem, mesmo que não admitam. Agir assim te dá liberdade. Você não é manipulável, não está condicionado ao aplauso, e por isso se torna imprevisível, diferente, real. Enquanto muitos desmoronam por não serem validados, você segue em frente, sem olhar para os lados. E isso não passa despercebido. Sinal 4. Seu olhar deixa perguntas sem resposta. A quarta coisa que as desestabiliza por dentro é seu olhar. Não é invasivo, nem brincalhão, nem precisa de permissão. É a forma como você observa o mundo, como se já tivesse entendido tudo, mas escolheu ficar em silêncio. Você não olha para escanear, não está caçando, você apenas está presente, consciente, firme. E isso, num mundo onde muitos olham com desejo ou necessidade, é uma ameaça doce e silenciosa. Isso significa que seu olhar não é uma ferramenta para seduzir, mas um reflexo da sua firmeza interior. Você não tenta controlar a situação, apenas permite que tudo fale por si. Já aconteceu de alguém ficar em silêncio depois de cruzar seu olhar, como se não soubesse o que dizer? Não precisa falar nada. Você já disse tudo com os olhos. Agir assim te dá vantagem, porque você transmite clareza, presença e profundidade, sem abrir a boca. Enquanto outros olham para conquistar, você olha com a tranquilidade de quem não precisa de nada. E isso as incomoda, porque elas não sabem se você é um perigo ou uma pergunta que elas não sabem como responder. Sinal 5. Sentem que você é difícil de controlar. A quinta coisa que as intriga é que você não pode ser controlado. Você não reage como esperam. Não se abala quando outros se descontrolariam. E não muda só porque alguém quer. Você não é moldável, não é previsível. E isso, mesmo que elas não digam, gera respeito e às vezes medo. Isso significa que seu centro está bem definido, que seus limites não se negociam com sorrisos ou joguinhos emocionais. Quem quiser estar ao seu lado vai ter que aceitar que você não foi feito para obedecer caprichos. Já aconteceu de alguém tentar te provocar, te testar, e você simplesmente não entrar no jogo? Essa calma, essa firmeza, não se treinam. Elas se constroem por dentro. E quando percebem isso, entendem que você não pode ser manipulado como os outros. Agir assim te protege. Você se mantém firme, sem gastar energia para provar nada. E isso te diferencia. Porque enquanto muitos cedem por medo de perder, você escolhe perder, mas nunca se dobrar. Você é difícil de controlar e, por isso, impossível de substituir. Sinal 6. Elas percebem que você não compete com outros homens. A sexta coisa que não passa despercebida é que você não está competindo. Você não precisa se comparar, não quer ser melhor do que ninguém. Não está interessado em ser o melhor da sala, porque nem está jogando o mesmo jogo. Enquanto outros homens se esforçam para marcar território, mostrar força, ganhar validação, você apenas observa em silêncio, sem pressão, sem ansiedade, sem urgência para se destacar. Isso significa que você opera a partir de uma segurança interna que não depende dos outros. Você não reage quando é provocado. Não se mede com ninguém. E isso desconcerta,
porque quebra a lógica do que se espera de um homem em qualquer ambiente social. Já aconteceu de todos tentarem brilhar e você, sem dizer uma palavra, ser o mais lembrado? Isso acontece porque você não precisa provar nada. Seu jeito de estar já fala por si só. Agir assim te coloca fora do jogo das máscaras, te transforma em uma referência silenciosa, que não precisa de validação nem de reconhecimento. E isso faz de você alguém muito mais atraente e respeitado do que qualquer um que dependa de aplausos. Você não compete, é porque já venceu ao não precisar vencer. Sinal 7. Elas se intrigam por você nunca falar de si mesmo. A sétima coisa que chama a atenção imediatamente é o seu silêncio sobre si mesmo. Você não sente necessidade de contar suas conquistas. Não tem pressa em dividir suas feridas. E isso, em um mundo onde todos querem ser ouvidos, te transforma em um mistério que ninguém sabe como resolver. Você escolhe o que mostrar e para quem. Não porque tenha algo a esconder, mas porque valoriza quem você é. E sabe que o que é valioso não se mostra para qualquer um. Isso significa que sua história não está a serviço do espetáculo, que você não se define pelo que diz, mas pelo que faz. E isso desconcerta, porque a maioria está tão acostumada com a superexposição que quando alguém se preserva, se torna irresistível. Já aconteceu de alguém te fazer uma pergunta pessoal esperando que você se abra? E você apenas sorrir e mudar de assunto com naturalidade? Esse controle, essa distância calculada, falam de poder, falam de estrutura, falam de que seu valor está no que você guarda, não no que você revela. Agir assim te dá vantagem. Enquanto outros se desmancham para serem compreendidos, você permanece inteiro. E isso, sem querer, te torna ainda mais inesquecível. Sinal 8. Elas se desconcertam por você não reagir como esperam. A oitava coisa que as desorienta sem entender o motivo é que você não reage como a maioria. Você não entra em jogos, não se altera, não responde no ritmo emocional que os outros seguem quase por reflexo. Você não cai em provocações nem se deixa levar pelos impulsos dos outros. E isso, para quem está acostumado a manipular com olhares, palavras ou ausências, é como bater contra uma parede. Isso significa que você opera a partir de um controle interno que não está disponível para qualquer um, que suas emoções não são guiadas por fatores externos, mas por decisões. E isso é raro, porque a maioria dos homens age por aprovação, medo ou necessidade. Já aconteceu de alguém esperar que você ficasse irritado, com ciúmes ou desesperado, e você simplesmente não entrou no jogo? Esse tipo de calma não se finge, se tem. E se treina com cada batalha que você escolheu não lutar. Agir assim te eleva. Você não é uma marionete emocional. Você é aquele que observa sem ser arrastado. Aquele que escolhe se vai responder, como e quando. E essa imprevisibilidade, essa frieza elegante, não apenas desconcerta, também deixa claro que você joga em outro nível. Sinal 9. Elas intuem que você tem um mundo interior muito profundo. A nona coisa que as mulheres percebem é que seu mundo interior não se mostra facilmente. Se sente, se nota, mas ninguém consegue tocar. E isso desperta mais curiosidade do que qualquer palavra bonita ou promessa vazia. Você não está cheio de máscaras, nem tentando se encaixar. Seu jeito de pensar, de interpretar a vida, de enxergar além do óbvio, não é comum. E mesmo sem explicar, isso se percebe em cada gesto, em cada pausa, em cada silêncio que você deixa cair. Isso significa que você não é superficial, que seus pensamentos não giram em torno do básico nem do imediato. E quando uma mulher sente isso, ela sabe que está diante de alguém diferente. Alguém que não busca distração, mas entendimento. Alguém que não precisa de barulho, porque já vive com intensidade por dentro.
Já aconteceu de, mesmo sem dizer nada, alguém começar a se abrir com você como se soubesse que você entende mais do que diz? Isso acontece quando sua essência transmite profundidade. Agir assim te dá peso. Você não é aquele que entretém, é aquele que marca. E por isso, mesmo que não saibam explicar, elas te sentem mais do que gostariam de admitir. Sinal 10. Elas percebem que podem te perder, e isso as assusta. A 10ª coisa que elas percebem, sem precisar de palavras, é que você não se apega, você não insiste, não implora, e se alguém decide ir embora, você abre a porta sem drama. Isso, para muitas, é mais impactante do que qualquer rejeição explícita. Você não é condicionado pela companhia, porque aprendeu a estar sozinho sem que isso signifique vazio. E isso te torna imprevisível, porque elas não precisam fazer algo errado para te perder. Basta não te oferecer nada de real. Isso significa que você valoriza sua energia, sua paz, seu caminho, e não está disposto a comprometê-los para se encaixar numa relação que não respeita sua essência. Já aconteceu de, por não correr atrás de alguém, essa pessoa voltar, confusa, nervosa, se perguntando por que você não reagiu como os outros? Não é orgulho, é clareza. Você sabe quem é. E se alguém não enxerga isso, não é seu trabalho convencer. Agir assim te mantém forte, porque você não é aquele que fica implorando onde não é valorizado. Você é aquele que vai embora com dignidade. E por isso, mesmo que se afastem, no fundo, elas sabem que perder você foi o maior erro delas. E essa verdade pesa mais do que elas gostariam de admitir. Você não é um erro. Você não é estranho. Você é diferente. E em um mundo que premia o superficial, ser diferente dói. Mas também liberta. Ser um homem sigma não é sobre se achar superior. É sobre ser autêntico, é sobre não mentir para si mesmo, sobre não implorar por presença, sobre não se disfarçar para se encaixar em círculos onde sua essência seria vista como uma ameaça. Você aprendeu a carregar sua solidão sem medo, a ser responsável pela sua paz, a caminhar em silêncio e mesmo assim deixar marca. Sim, muitas vezes não vão entender seu jeito de ser. Vão te achar distante, frio, imprevisível. Mas você não está aqui para ser entendido. Está aqui para ser fiel a si mesmo. E isso muda tudo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe que não pode continuar agindo como se fosse igual aos outros. Então me conta nos comentários. Qual dessas sinais você já viveu em silêncio, sem que ninguém percebesse? Quero ler você, porque aquilo que você cala também te constrói. E se isso tocou algo em você, assista ao vídeo que está agora na tela. É o próximo passo neste caminho de consciência, força e transformação. Nos vemos lá. Você não está perdido, está apenas despertando.